Paz e graça seja com todos. O nosso estudo hoje está no livro de Josué, no capítulo 9. O meu título, A Astúcia dos Gibeonitas, o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito a Jericó e Ai, recorreram a um ardil, a uma astúcia. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Nós temos já duas atitudes diferentes aqui. Alguns dos povos que ficaram sabendo do que havia acontecido com o rei e a cidade de Ai, com o rei e a cidade de Jericó, alguns se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Essa foi uma parte da história e da situação. A outra parte é que os gibeonitas ficaram com medo do que havia acontecido com os seus vizinhos, alguns dos seus vizinhos, e tiveram uma atitude de astúcia, de extrema astúcia. E vamos ver qual é essa atitude. Eles chegam até Josué com roupas envelhecidas, gastas, vasilhas trincadas, pães endurecidos, algumas versões dizem embololados. A estratégia era dizer que eles vinham de uma longa viagem, que ouviram falar dos feitos de Israel, do Deus de Israel, e que eles vieram de muito longe, de muito distante, para fazer aliança com o povo de Israel. Aliança é uma coisa muito séria. E colocar o nome de Deus nessa aliança é extremamente sério. Nós já tivemos outras situações na Bíblia de alianças que foram feitas sem consultar a Deus e também tiveram que honrar a sua palavra, como nós vamos ver neste capítulo. Então essa delegação, elas chegam até Josué. E a estratégia deles era dizer isso. Eles vieram de muito distante e procuraram provar isso mostrando suas roupas gastas, o seu alimento endurecido, envelhecido, cansado, para dizer que veio de muito longe. O que nós vamos perceber na história de hoje é que, de acordo com o versículo 14, os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Acreditaram naquelas pessoas. Eles ficaram assim meio em dúvida e falaram com eles assim: mas quem são vocês? Vocês podem ser nossos vizinhos. E eram vizinhos. Como que nós vamos saber se realmente
vocês são distantes? Como que nós vamos saber? Então eles mostraram as suas roupas gastas, o seu alimento com bolor, endurecido, e ainda falou, tá vendo esses pães aqui? Quando nós saímos de casa, eles estavam quentinhos, tinha acabado de sair do forno, agora vejam como ele está. É muito fácil enganar as pessoas. Aqui a gente vê uma estratégia até muito bem bolada, muito inteligente, apelando também para alianças, para conhecer e servir o Deus de Israel. Existem pessoas que caem em armadilhas muito mais simples e mais óbvias. Esse caso aqui, eles foram bem estratégicos, uma astúcia que eles usaram. Agora, não interessa a astúcia. Veja bem, a primeira vez que o povo de Israel perdeu para a cidade de Ai, eles não consultaram ao Senhor. Aqui a gente vê uma onda lá em cima, outra onda aqui lá embaixo. Jericó, eles consultaram, seguiram todas as instruções do Senhor e não teve nenhum problema. Depois eles não consultam ao Senhor, vêm com uma estratégia e uma visão particular, não consultam e perdem a guerra. E agora? Eles, talvez descansando da sua vitória, curtindo ali a sua vitória, é um outro erro. A gente nunca deve baixar a nossa guarda, sempre atento, porque o nosso inimigo, ele fica ao nosso derredor 24 horas por dia. Ele não tem descanso. Também nós não podemos descansar, estar sempre atentos aos acontecimentos. Isso é sábio. E aqui é muito claro no versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus. Quer dizer, viram que o que eles falaram era verdade. Mas não consultaram ao Senhor e estavam sendo enganados. Eu gosto do Salmo 25, ele é uma oração para as nossas vidas. E ele diz assim, no versículo 1 e 2. A ti, Senhor, eleva minha alma. Em ti, ó Deus, eu confio. Não me deixe humilhado. E tem uma versão que eu gosto muito que diz, não me deixe enganado. E nem deixe que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Ficará decepcionado aquele que sem motivo agir traiçoeiramente. O que eu sempre oro a Deus dentro dessa palavra. Senhor, não me deixe enganado. Saber a verdade não é muito legal. E tem pessoas que não querem saber a verdade. Elas colocam uma venda como que de telinha nos olhos para dizer que não quer ver a verdade, mas ao mesmo tempo que elas estão encobrindo os seus olhos. Não adianta enfrentar a vida, os problemas, fingindo que não está existindo. Não é assim que a fé vai agir. A situação existe e eu vou combatê-la com a fé, com o nome de Jesus, com as estratégias que Deus me der. Mas fazer de conta que as coisas não existem não é um caminho seguro para as nossas vidas. E o que acontece com essa situação? Eles conseguem enganar Josué, os líderes ali de Israel,
e eles fazem uma aliança com aquele povo que Deus havia mandado destruir e tomar as suas terras. O versículo 18 diz: mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Então a aliança foi feita com aquelas pessoas que contaram mentiras. A aliança foi feita, Deus não quer saber. Era para ter consultado o Senhor, não consultaram. O Senhor sabia que eles estavam mentindo. Agora a aliança no nome do Senhor foi feita. E pelo menos isso eles sabiam fazer. Honravam as alianças que tinham feitas em nome do Senhor. E eles não os mataram. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todas as cidades fossem tomadas e todos os inimigos fossem destruídos. Essa foi a palavra que Deus deu. Mas foram enganados. Ser enganado não é bom. Mas podemos evitar. Existem alguns conselhos interessantes que eu anotei para nós aqui. Eu fiz um paralelo. Acerta quem consulta a Deus. Acerta quem consulta pessoas que têm conselhos baseados na palavra de Deus. Acerta pessoas que ouvem conselhos de pessoas que têm habilidade, mas com discernimento. Por exemplo, eu preciso de um conselho de um advogado, de um corretor, de um médico, de um engenheiro. Eu vou ouvir os conselhos porque eles são hábeis naquilo que eles fazem. E vou ter o discernimento se o conselho daquela pessoa é confiável. Não é porque ela é profissional que ela é completamente confiável. Agora, erra quem não consulta a Deus, quem não busca conselhos entre as pessoas, pessoas hábeis, pessoas ungidas. Erra quem é precipitado. Provérbios 19:2. Não é bom agir sem refletir, e o que apressa com seus pés erra o caminho. Então, quem é precipitado, toma decisões muito impulsivos, sempre vem prejuízo e colheita. Erra quem age loucamente. Os seus conselhos vai para um sobrenatural obscuro. Vai para conselhos em cartomantes, vai para conselhos aos mortos. Eles não podem aconselhar. Erra quem busca conselhos a Satanás. Erra quem busca conselhos a pessoas que não têm fruto nenhum de uma pessoa bem-sucedida. A vida está toda arruinada porque já errou nas suas decisões. Como é que ela vai ter bons conselhos para dar? E outra coisa interessante é que nessa época, desde que Deus instituiu a veste sacerdotal com o peitoral, havia ali no peitoral duas pedrinhas chamadas de Urim e de Tumim. Essas pedras que ficavam nas vestes do sacerdote era usada para buscar os conselhos, a aprovação de Deus. Êxodo 28:30 diz assim: ponha também o Turim e o Urim no peitoral das decisões, para que esteja sobre o coração de Arão,
Sempre que ele entrar na presença do Senhor, assim Arão levará sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Por várias vezes na Bíblia nós vamos ouvir essa palavra Urim e Tumim, em Esdras, em Neemias, uma situação com Davi, que ele perde a guerra e ele manda trazer o éfode, quer dizer, esse peitoral, para que essas pedras, consultando ao Senhor, o sacerdote jogava as pedras e da maneira que caísse, era sim, não ou sem resposta alguma, mas essas eram usadas para questões extremas que envolviam a comunidade, as pessoas, não era para uma coisa pessoal, qualquer coisa ia chegando e pedia o sacerdote para consultar o Senhor. Eram situações de extrema necessidade, eles consultavam ao Senhor. Então, a hora que essa aliança é feita e logo então eles descobrem que eram inimigos. E Josué procura eles e fala para eles porque eles fizeram isso, eles falam porque fizeram isso e fala: agora vocês estão amaldiçoados. Vocês agora vão nos servir cortando lenha e trazendo água para o povo. Quer dizer, eles não puderam quebrar a sua aliança e matá-los. Eles não iriam mais matá-los. Mas porque eles descobriram, eles agora seriam servos, trariam lenha para a casa do Senhor, trariam água para o povo de Israel, se tornaram servos. Mas a palavra para nós hoje é: consulte ao Senhor. Amém? Deus te abençoe.